Meus queridos amigos, queridos inscritos, um abraço para vocês desde aqui da Venezuela do Sul, deste pontinho mais obscuro da Caracas do Sul, da nossa gloriosa América Latina, de onde os séculos têm testemunhado que nós demoramos muito a aprender aqui na América Latina. Meus amigos. Muito bem, vejam, um detalhe. Por favor, vamos usar palavras comportadas nos comentários. Tenham responsabilidades, não sejam raivosos nos comentários. Vocês sabem o momento que vocês estão vivendo, nós todos estamos vivendo no Brasil. Usem comentários educados para um dia desses vocês vão receberem um toque, tocam a campainha de vocês e batem na porta e são os homens da polícia daquele outro homem. Então tome cuidado, rapaz. Deve ser despirocado o senhor ou a senhora. Vamos lá, pessoal. Um pouco de ordem aí, pô. Incomoda, às vezes, muita insanidade nos comentários. Por favor. Meus amigos, o vídeo de hoje é curto, mas eu acho que bastante interessante no sentido informativo e elucidativo. Muitas pessoas causa muito estranhamento a muitas pessoas e causa a mim também, enquanto uma pessoa que se dedica há muitos anos já ao estudo do direito, que tem como ganha-pão o direito, que portanto tem algum conhecimento da legislação, tem conhecimento também das engrenagens de nossas instituições, até a mim, portanto, e a muitos colegas meus, causa espanto o seguinte: o fato de que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, alguns dos juízes, que no Brasil é chamado de pomposamente de ministros, as pessoas têm assim, pera lá, como é que ministros do STF podem ser ao mesmo tempo ministros do TSE? Vamos colocar de outra maneira. Como é que alguns daqueles ministros do TSE são também ministros do STF? As pessoas às vezes perguntam assim, qual a necessidade? Qual a lógica? Qual a razão de ministros do STF cumularem também a função de ministros do TSE, ou seja, do Tribunal Superior Eleitoral? Primeiro vamos começar aqui com uma pequena aulinha de como entender como funciona o nosso sistema judiciário no Brasil. Veja, o sistema judiciário no Brasil, ele tem ali as suas pinceladas, as suas diretrizes, o seu desenho, vamos dizer assim, a espinha dorsal, as coordenadas maestras na Constituição. Tá. Então, no nosso ordenamento pátrio, há uma previsão de que nós, no Brasil, temos uma justiça eleitoral especializada. E na maioria dos países, na maioria das democracias, não se fala, não existe a tal de uma justiça própria eleitoral. Vocês já notaram o quanto cara é a tal da nossa democracia? O quão cara também é a manutenção dessa peça que dizem que é tão importante para a nossa democracia, que é a justiça eleitoral? Pois é. No Brasil, como de resto temos em relação a vários outros aspectos brasileiros, há esta jabuticaba. Jabuticaba é uma fruta, vocês sabem, só tem aqui no Brasil. A justiça eleitoral também é uma jabuticaba, então, judiciária. Só existe no Brasil, pelo menos dentre as nações que merecem algum respeito, só no Brasil. Então, os Estados Unidos, por exemplo, não tem, obviamente, justiça eleitoral. Então, existe, em primeiro lugar, essa nota de peculiaridade entre nós, que é a existência de uma justiça eleitoral, cuja cúpula é o Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma sede faraônica em Brasília, parece que você está num lugar futurista. E aí em cada estado tem uma sede, tem o Tribunal Regional Eleitoral, os TREs. E durante algum período do pleito eleitoral municipal e
das eleições gerais, né, para presidente, governador, senador, etc., em parte do calendário do judiciário, durante esses pleitos, cada comarca, cada juízo se transforma também em juízo eleitoral. Essa estrutura toda é cara, ela é meio Frankenstein e tudo mais. Mas vamos pincelando tudo isso para vocês entenderem o contexto tão pastoso que se dá a justiça eleitoral no Brasil. Ainda tem a peculiaridade, então, de que nesse órgão de cúpula, no órgão maior da Justiça Eleitoral, que é o TSE, ele é composto, ele é integrado, assim, de forma muito louca, inclusive, de forma muito louca, ele é integrado por ministros que, ao mesmo tempo, são ministros do STF. Eu vou explicar melhor ainda. Vejam, antes disso, 30 segundos para relembrar-lhes do quanto também já confuso e estranho e ilógica é a forma como se dá o provimento dos cargos de ministros dos nossos tribunais superiores. Todos vocês, ainda mais nesses tempos, estão vendo que parece que está em crise essa forma de que o presidente indica esses juízes, ministros dos tribunais superiores, o Senado faz uma sabatina bem estrambolhada e depois o presidente nomeia. Muito se discute se essa forma é a forma mais ideal. Parece que não. Muito bem. Agora, todos os ministros, ou seja, esse nome pomposo para esses juízes de tribunais superiores, quando eles são nomeados, o cargo é vitalício. No sentido de que eles, vitalício falando a grosso modo, eles podem permanecer hoje, se quiserem, até os 75 anos desempenhando sua função. Antigamente, até pouco tempo, era até 70 anos, houve a PEC da Bengala, até 75 anos. Tudo bem. Então, veja, STF é formado por 11 ministros que, quando nomeados, podem ficar lá até os 75 anos. Agora, então, portanto, eles, em querendo, já que o impeachment é uma coisa que nunca ocorreu, parece que nunca ocorrerá impeachment de ministro do STF no Brasil, eles podem ficar lá até 75 anos. Podem se aposentar antes, se desejarem. Agora, então, nessa jornada desses ministros, lá do STF, dos 11, por vezes, algum desses ministros tem as regras próprias para isso, mas sempre, alguns desses ministros do STF cumulam esta função sua, principal de ministro do STF, com a função episódica e eventual, ao mesmo tempo, eles acumulam a função de ministro do STF com a função de ministro do TSE. Vejam, o colegiado do TSE, diferente do STF, o TSE é formado por 7 ministros titulares. Tem os suplentes, mas 7 ministros titulares. Veja, a maioria desses ministros do TSE, ela é formada, a maioria, por ministros que também são ministros do STF. Aí você vai ter lá também uma cota para ministro do STJ, vai ter lá também uma cota para pessoas provenientes da Justiça Federal e também você vai ter lá também cota para advocacia, né? Cota para advocacia. Agora há pouco mesmo, Alexandre de Moraes indicou 2. Quem indica é o presidente. Mas dizem que o Alexandre de Moraes sugeriu e Lula, claro, não pode dizer não para Alexandre de Moraes. Tem 2 advogados de São Paulo que nesse momento são juízes, são ministros do TSE. O que é que o Senado agora, pessoal, está preparando? Está preparando uma PEC para acabar com esse negócio de que ministro do STF seja ao mesmo tempo ministro do STF
e também ministro do TSE. Eu acho muito apropriado. Isso causa um estranhamento, e mais do que um estranhamento, essa acumulação de funções causa esse cambalacho que nós vimos agora há pouco, quando o celular do talha-ferro, ou partes ínfimas das conversas do celular do talha-ferro, trouxe à tona que Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que ele, enquanto ministro do STF, ele estava instrumentalizando o seu gabinete e funcionários do TSE, porque naquele momento ele era ministro do STF, do TSE, ele estava lá no STF querendo alimentar, e parece que fez uso disso, para alimentar os inquéritos dele enquanto relator no STF, ele estava utilizando, e de maneira ilícita, o gabinete dele, enquanto ele também era ministro do TSE. Veja que isso é um escândalo. Isso era num país normal de gente decente. Esse ministro já estaria a essa altura com o processo de impeachment bem adiantado. Então é esse tipo de bolo, de jabuticaba da justiça eleitoral brasileira que dá espaço para acontecer esta coisa antidemocrática, que parece que foi o que se demonstrou no caso do Alexandre, enquanto ministro do STF e do TSE, instrumentalizando devidamente um gabinete, instrumentalizando o outro. E pior, além disso, que já é algo completamente escandaloso, tudo isso estava sendo feito na surdina. Ele dizendo, eu não preciso, eu enquanto ministro do STF não preciso me oficiar enquanto ministro do TSE. É claro que precisa, porque não se está falando de Alexandre, a pessoa. Apenas o nosso sistema é tão louco que permite que o mesmo ministro seja ministro do TSE e do STF, mas ainda assim não se está falando da pessoa, se está falando de um ministro que é um órgão, uma pessoa que tem o mesmo CPF, tudo bem, mas ao mesmo tempo ele é um órgão no TSE e ele é um órgão julgador no STF. Era, porque agora ele não é mais do TSE, mas na época era. Então é claro que o gabinete dele, quando desejasse, do ponto de vista institucional, algo do gabinete, o gabinete dele no STF, desejando algo institucional do gabinete dele no TSE, é claro que teria que ser sim tudo por ofício. Tudo por ofício. Então, quando ele diz, seria esquizofrênico se eu me oficiasse, tá de brincadeira com a cara do brasileiro que realmente não tem um QI muito alto, a maioria de nós, mas também não é assim, né, ministro? Também o nosso QI não é tão esfacelado assim. Então, olha que interessante, está aí havendo uma iniciativa do Senado para acabar com esse troço, com essa bagunça. Diz aqui a Revista Oeste, em matéria de 18 de outubro, Senado avança com projeto para restringir a atuação de ministros do Supremo no TSE. Até agora já são quase 30 assinaturas de parlamentares. O senador Márcio Bittar, senador Márcio Bittar do União Brasil do Acre, olha o Acre, o pequeno Acre, está próximo de obter as 27 assinaturas necessárias para a Casa Alta, ou seja, o Senado dá início à tramitação de uma proposta de emenda constitucional de sua autoria. O projeto visa impedir que ministros do Supremo, agora vocês já entenderam tudo, exerçam funções também no Tribunal Superior Eleitoral. Até agora, 24 senadores apoiam a iniciativa. Deve se tornar o 25º a assinar. Quem? Rogério Marinho. Por que não assinou ainda, Rogério Marinho? Depois de uma reunião com o Bittar marcada para sexta-feira 18. Então é isso, precisa de 27 assinaturas, já tem aí com o Marinho 25, faltam 2, vão ser conseguidas com certeza. Segundo o Bittar, a proposta não é uma retaliação ao STF, embora admita a tensão entre os tal. Agora é o seguinte, o Congresso quer trabalhar, mas Gilmar Mendes já avisou que tudo que chegar lá, na corte eles vão declarar nulo, inconstitucional, etc, porque na verdade vocês já perceberam, né? Não sei porquê, não sei como chegamos a isso, mas o STF está, nesse momento, é ele que tem todos nós na coleira. Isso não é normal. Isso, como se diz no Nordeste, isso não é de Deus. Dê seu like, meus amigos. Se inscreva nesse canal, se inscreva como membro. Aqui embaixo sempre há uma chave Pix, por meio da qual você pode colaborar com o canal. Muito importante.